Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais um assunto. Hoje nós vamos trabalhar mais um tema sobre a União Europeia. Vamos entender ali suas novas perspectivas, né? Quais são as políticas contemporâneas que o bloco da União Europeia está fazendo hoje. A começar então, galera, pela Europa dos 28, né? A gente sabe que o bloco da União Europeia, ele é o bloco mais antigo e ele é o bloco mais integrado no sentido econômico e no sentido político também, né? E aí atualmente a Europa ela conta com 28 países, né? Como vocês podem observar no mapa, todos esses países que estão aí em rosa, né? São os países que fazem parte ali do bloco da União Europeia. E aí é interessante você observar o caso da Islândia, que está lá em cima, né? E o caso da Turquia, que está aqui no sudeste da Europa. E aí observe que estão na coloração acinzentada. A Islândia e a Turquia são países que são candidatos a entrar dentro do bloco da União Europeia. Eles também não querem ficar de fora desse importante bloco, né? E aí vale a gente mencionar aqui também o seguinte: o Reino Unido atualmente ele está no seu processo de transição para sair do bloco da União Europeia. E aí daqui a pouco a gente vai comentar melhor sobre isso. Agora, é importante a gente destacar o seguinte, que além do bloco econômico da União Europeia, né, ser o mais integrado do mundo, ele também vai apresentar problemas, né? Problemas relacionados à economia, problemas relacionados à sociedade, assim como talvez o maior problema que ele vai apresentar são os problemas políticos, né? Porque você imagina essa quantidade toda de países aí, 28 países, todos eles objetificando, né? Querendo algo em comum que é melhorar a sua economia. E aí certamente existem muitas divergências de opiniões. Vamos lá, vamos ver um pouquinho dessas. Bom, primeiro de tudo, né, a gente sabe que o bloco ele tem o seu Conselho Europeu. Né? Esse conselho ele é fundamental para definir as prioridades políticas do bloco da União Europeia, ou seja, ele nada mais tem a função de promover e dar prioridade quais são as políticas que devem ser feitas dentro daquele momento. Tá? Nada mais do que isso. Porém, ele vai ter também os seus problemas constitucionais. Né? E aí vejam bem, em 2004 foi proposta ali uma Constituição Europeia. Essa Constituição Europeia ela previa dar maior poder ao bloco da União Europeia no sentido jurídico. Né? A gente sabe que a economia dos países que fazem parte do bloco da União Europeia são completamente integradas. Agora, a Constituição de 2004 ela veio como uma forma de dar maior integração jurídica a todos os países que fazem parte ali deste bloco, sendo que acabou contando com a oposição aí da França e da Holanda, né? E na verdade não foi tão aceita assim. E aí em 2007 foi criado ali o Tratado de Lisboa. E aí o objetivo do Tratado de Lisboa era exatamente criar uma imagem positiva dessa maior integração jurídica entre os países do bloco da União Europeia. E então, na verdade, o Tratado de Lisboa ele foi exatamente para ampliar os poderes desse bloco, né? Lembrando, em sentidos jurídicos. Quando eu falo em sentidos jurídicos, eu estou falando em sentidos de legislações, de leis, ok? Então vamos lá. Além disso, o bloco da União Europeia também vai apresentar diferentes visões políticas, né? Como a gente estava falando, o bloco ele conta com 28 países, todos eles possuem as suas características, as suas culturas completamente divergentes uma das outras, né? E aí, por isso, a gente vai ter alguns desafios dentro desse bloco, como, por exemplo, a questão da imigração. Né? Alguns países têm uma maior flexibilização para a entrada de imigrantes, outros não. Né? Outro ponto são as correntes políticas. Existem países que têm o seu governo mais conservador, como tem países que têm o seu governo mais liberal. Né? Então, tudo isso vai influenciar nas decisões tomadas dentro do Conselho Europeu. Né? Outro ponto são as manifestações sociais que a gente vai ter. Né? E aí entendendo que existem diferentes formas de sociedade, diferentes perspectivas de sociedade dentro do bloco da União Europeia. Então, esses desafios, essas diferentes visões políticas que a gente vai ter, vão se tornar obstáculos, né, para uma maior integração, mais ainda, né, para uma maior integração do bloco da União Europeia. E por isso vão se gerar diversos desafios que serão enfrentados por eles. Bom,
O bloco da União Europeia também passou por uma crise, né? Uma crise que foi decorrente ali da crise de 2008, que atingiu os Estados Unidos, que na verdade foi uma crise de uma bolha imobiliária. Estourou uma bolha imobiliária dentro dos Estados Unidos. E isso chegou até a Europa, né? E aí como que isso chega até a Europa? A origem dessa crise europeia se dá ali pela dívida pública. O que é a dívida pública, né? É quando o governo ele está gastando mais do que recebendo no sentido de imposto, né, da sua população. E aí ele está gastando muito mais do que ele está arrecadando. E aí Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, os países conhecidos como PIGS, né, e aí exatamente pelas iniciais do nome de cada país, com exceção de Espanha, que está escrito em inglês, né, Espanha. E aí vejam bem, galera, os PIGS eles foram afetados diretamente com essa crise, né, dentro do bloco da União Europeia, até porque eram países que tinham a sua economia muito fragilizada, né? Eram países que tinham a sua economia gastando mais do que arrecadando. Então, todos esses países foram afetados diretamente com a crise e se tornou uma situação bem negativa, né, economicamente falando. E aí a Grécia, talvez, foi o país que mais foi afetado, né, com essa crise estabelecida ali dentro da União Europeia. E aí a gente tem que destacar também os países que não sofreram tanto com essa crise, né, que foi a Alemanha, a França e a Inglaterra. São países industrializados, são países que possuem um bom polo econômico e de desenvolvimento econômico, sobretudo, né, e que acabam tendo uma certa reserva de dinheiro. Então, por mais que eles tenham, sim, sentido o efeito da crise, diminuído a sua arrecadação de imposto e tudo mais, né, eles não foram tão afetados assim a modo de a sua economia deixar de crescer, tá ok? Então vamos lá. Bom, outros desafios que o bloco da União Europeia enfrenta é o Brexit, né? O Brexit nada mais é do que a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia, como eu estava comentando com vocês lá no início, né? E por que que o Brexit ele quer sair? Primeiro de tudo, em 2016 foi feito um plebiscito, né? O que é um plebiscito? É uma votação para a população para dizer se eles querem ou não essa dinâmica, né? Que no caso é a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia. E eles aprovaram, né? Eles disseram que sim. E aí quais são as justificativas para o Reino Unido estar saindo do bloco da União Europeia? Primeiro, eles não adotam o euro como moeda, né? A gente sabe que o bloco da União Europeia é um bloco de integração econômica e monetária também. Todos eles adotam uma moeda única, que no caso é o euro. E o Reino Unido, eles não adotam isso. Eles acreditam que a sua moeda, que é a libra, ela seja mais valorizada. E uma vez que eles adotem o euro, eles acabam sendo prejudicados nessas relações comerciais, né? Nessas transações comerciais e tudo mais. Outro ponto importante que vai justificar a saída do Reino Unido, na visão deles, né, é essa questão dessa integração que vai ter de movimentação de pessoas, né? Eles acreditam que os imigrantes de outros países estão indo para o Reino Unido e estão superlotando seus postos de emprego. E isso está cada vez mais superlotando de população e, consequentemente, está tirando os empregos, né, da galera ali do Reino Unido. Então, essas são uma das justificativas que o Reino Unido quer sair fora do bloco da União Europeia, beleza? Agora, o bloco da União Europeia também tem promovido aproximações, né, com o Mercosul, que também é um bloco importante que foi criado ali na década de 90, né? Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, ele é um bloco específico da América do Sul. Tem o Brasil como um importante país, né, acaba se destacando dentro desse bloco, Brasil, Argentina, né, e a União Europeia está se aproximando no sentido de promover maiores relações comerciais, né, talvez até estabelecer uma zona de livre comércio. Assim como também tem se aproximado dos Estados Unidos, né, e com o mesmo objetivo, de estar promovendo uma relação comercial, de estar promovendo uma zona de livre comércio, incluindo, sobretudo, o Canadá também, né? Então, a gente teria uma aproximação entre Estados Unidos, Canadá e o bloco da União Europeia. E aí eles estabeleceram o Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento. Então, isso já significa uma maior aproximação que a gente vai ter aí entre a União Europeia e a América do Norte, né? Vamos colocar assim como um todo.
Bom, outro ponto aqui é a União Europeia e a Rússia, né? Existe também uma certa aproximação da União Europeia com a Rússia, até porque eles acabam tendo uma relação de dependência e divergência, né? Vale lembrar o seguinte, a União Europeia, a Rússia, na verdade, né, que até então não era a Rússia, era a União Soviética, ela teve uma participação ali dentro da Europa, né? Sobretudo ali do lado da Europa oriental, que foi aqueles países influenciados, né, pelo sistema socialista na época da Guerra Fria. E aí, desde então, a Rússia ela acaba tendo uma dependência, né? E aí depois a gente tem o fim da União Soviética e a gente tem a Rússia, né? Como uma dependência, sobretudo, dos hidrocarbonetos que estão dentro da Europa Ocidental, né? Hidrocarbonetos que é o petróleo, na verdade, né? Então, a gente acaba tendo uma relação de dependência da Rússia com a União Europeia para a exploração do petróleo e do gás natural. Então, ainda que existam divergências políticas, né, a gente acaba tendo também uma aproximação comercial no sentido de estar favorecendo a sua economia. Bom, galera, é isso. Valeu pela participação e até a próxima.